Oi pessoal, tudo bem? Ultimamente vem saindo algumas notícias sobre o risco do retorno da poliomielite por causa do baixo índice de vacinação. Então, devido a esse assunto super urgente, hoje nós vamos falar sobre poliomielite. A poliomielite, que também é conhecida como paralisia infantil, tem como homem o seu único hospedeiro e é transmitida pelo poliovírus. A contaminação é feita de uma pessoa para outra, por via oral, por meio da saliva ou fezes, ou também de forma indireta, através de água, alimentos ou objetos contaminados. A maior porta de entrada do vírus é pela boca, e é muito importante ressaltar que ela começa a ser transmitida de 7 a 10 dias antes das manifestações clínicas. Existem registros da poliomielite desde antes de Cristo, mas entre 1910 e 1959 foi quando apareceu o maior número de casos da doença, registrando inclusive muitas mortes. Até que mais ou menos no final desse período, depois da metade da década de 50, se iniciou a vacinação com as vacinas Salk e Sabin. A Sabin é administrada no Brasil durante as campanhas de vacinação contra a polio. Então, graças à vacinação, a polio é considerada erradicada nas Américas desde 1994. O Brasil não registra casos de polio há 28 anos, mas a resistência dos responsáveis em vacinarem seus filhos vem aumentando cada vez mais o risco do retorno da doença. O Ministério da Saúde alertou que todas as regiões que estão com a cobertura vacinal abaixo de 95% têm o risco do surto. Existem regiões que estão abaixo de 50% da cobertura vacinal. Gente, isso é muito grave. A polio ainda está presente em alguns países e hoje em dia, com a facilidade do transporte aéreo, a ausência da vacinação representa sim um risco para a população. Apesar do comprometimento neurológico da infecção pelo poliovírus ser raro, ou seja, de 1 a 2% dos casos, quando o vírus ataca o sistema nervoso central, ele tem preferência pelos neurônios motores, ou seja, os neurônios que são responsáveis pelos nossos movimentos voluntários. O quadro clínico vai depender muito do número de neurônios atingidos. E as manifestações clínicas daquele determinado grupo muscular só começam a acontecer quando 60% dos neurônios já estão atingidos. Por esse motivo, o acometimento muscular ele pode ser parcial ou total. A manifestação da infecção pelo poliovírus pode se dar desde sem alterações clínicas até quadros paralíticos e a morte. A polio é caracterizada por uma fraqueza muscular do tipo flácida, podendo se apresentar na forma de paraplegia ou quadriplegia. Também pode acontecer o acometimento do controle do sistema circulatório e respiratório, assim como o acometimento dos hemisférios cerebrais. Geralmente, a paralisia é de distribuição assimétrica, mas esse padrão também não é obrigatório. Pelo acometimento ser tão variado, não existe um padrão nos pacientes que tiveram polio. Você pode encontrar desde um quadro muito leve até um quadro bastante grave. Por não existir um padrão do acometimento, o paciente pode variar desde ser capaz de caminhar com auxílio de órteses, muletas, até ser dependente da cadeira de rodas. Nos pacientes que tiveram a polio, é comum nós encontrarmos desequilíbrios musculares que vão levar à simetria do tronco e dos membros e posturas compensatórias. Como mencionado anteriormente, eles podem apresentar alterações respiratórias e podem necessitar de ventilação mecânica para auxiliar na respiração. Nós temos que ter em mente que a polio é uma doença que deixa sequelas permanentes que podem interferir muito na funcionalidade e na qualidade de vida. Hoje, na reabilitação, nós atendemos pacientes adultos e idosos com sequelas da polio que tiveram na infância e hoje, com o envelhecimento, vão apresentando novos sintomas, como uma nova fraqueza muscular, distúrbios do sono, dor, fadiga, fasciculação, cãibra e, como consequência de tudo isso, uma nova perda funcional, ou seja, um novo prejuízo
uso, das funções do dia a dia. Em um outro momento, em um outro vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a reabilitação dos pacientes com sequelas da polio. Mas hoje o objetivo é conscientizar para a vacinação. A vacina tem que ser administrada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. E o primeiro reforço é feito aos 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. O segundo é feito entre os 4 e 6 anos de idade. É muito simples prevenir a polio através da vacinação. A vacina é dada de graça nos postos de saúde. O Ministério da Saúde recomenda que os responsáveis mantenham as cadernetas de vacinação das crianças atualizadas, seguindo o calendário vacinal e respeitando os intervalos corretos entre as doses. Informação e prevenção em saúde nunca é demais. É só uma gotinha e pode salvar muitas vidas. Então vamos nos manter juntos na luta contra a poliomielite. Compartilhe essas informações com quem você achar necessário e até o próximo vídeo.